Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro. Vamos aos destaques de hoje. Manhã de protestos contra o pacote do governo Eduardo Leite. Policiais civis, brigadianos e bombeiros estão mobilizados na capital, também na região metropolitana e interior do estado. Mulher de 47 anos morre no incêndio no bairro Rubem Berta, zona norte aqui de Porto Alegre. No centro, jovens são detidos por pichar o Largo dos Açorianos, que recém foi entregue à comunidade. Pancadaria na região central do estado. O homem é agredido em Praça de Santa Maria com pontapés, socos e pedradas. E a previsão do tempo ao vivo aqui no estúdio com a meteorologista Estael Cias. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E já começamos com um giro de notícias direto da redação, porque um casal provocou uma baderna, uma confusão dentro de um shopping na zona norte da capital. Tudo começou por causa da troca de um sapato em uma loja. E aí a Brigada Militar precisou ser chamada para conter os ânimos. Vamos até a redação. Ele, Marcelo Chemali, bom dia. O que é que aconteceu com esse casal aí, Chemali? Oi, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Olha, no início do vídeo ali há uma conversa entre os dois PMs e o casal, né? Depois aí há uma espécie de descontrole por parte do casal, o homem começa a gravar e aí resiste à prisão. Segundo a assessoria do shopping e também da Polícia Militar, há quase uma hora a brigada estava tentando levá-los à delegacia. Por quê, André? Porque, segundo essa loja do shopping, eles foram até a loja para tentar trocar a troca de um par de sapatos. O gerente percebeu que o sapato havia sido usado já e aí não permitiu a troca. Houve uma confusão dentro da loja. Houve uma confusão dentro da loja e aí, em seguida, a brigada foi acionada, porque teria havido uma agressão por parte desses clientes ao gerente da loja, enfim, uma confusão lá dentro. A partir daí, a brigada foi acionada e eles resistiram à prisão. Nesse momento, o brigadiano ao fundo lá tenta fazer a detenção e aí aquele empurra. A gente percebe aí na sequência que a mulher, depois que se desespera, depois que vê o marido sendo detido ali, parte para cima de um dos brigadianos. O brigadiano, para tentar efetuar a prisão, ou pelo menos a detenção, ele vai acabar empurrando essa mulher na sequência. Mas olha o que ela faz. Exatamente, ela está agredindo e aí a reação do brigadiano de tirá-la ali por perto para conseguir fazer a detenção e levá-los à delegacia. Essa confusão foi num shopping na zona norte da capital, justamente nessa tentativa de troca de um sapato, viu, André? Mas o que é isso? E outra coisa, Chemali, isso podia ter terminado em coisa pior ainda, né? Porque do jeito que ela estava agindo em cima dos soldados, podia ter pego uma arma dele, sei lá, ela deveria ter sido imediatamente também algemada, imagino eu. Quer dizer, tudo por causa de um sapato. Foi terminar nessa confusão aí e que poderia ter ido muito além, ter sido muito pior. Com certeza, com certeza. Os ânimos se exaltaram ali, os brigadianos tentaram levá-los à delegacia para encaminhar a ocorrência, enfim, a pedido da gerência da loja. Quando começou essa confusão, esse empurra, esse é apenas um trecho do vídeo, viu, André? Parece que essa conversa foi bem mais longa, tentativa de acalmar os ânimos, eles acabaram resistindo, começaram a gravar a ação dos brigadianos, até que eles disseram, bom, vocês vão ter que ir para a delegacia, há um pedido de ocorrência, há um pedido formal da gerência da loja, vocês vão ter que ser encaminhados para a delegacia. A partir daí eles resistiram e terminou nesse flagrante de confusão todo aí. Agora, eu não sei, a razão, pelo que eu entendi, é porque os sapatos já teriam sido usados. Exatamente. Né? É isso. O par de sapatos já teria sido usado e, segundo a loja, as regras do comércio, do varejo, usou, não tem mais não tem o direito, ainda mais sapato, né, André? A gente não tem como trocar, né? A gente até entende. Tem um momento de experimentar na loja, tem um momento de experimentar dentro de casa. É o bom senso, né, Marcelo? É o bom senso, exatamente. Infelizmente, tem muita gente que não tem bom senso. Enfim, uma enorme confusão que poderia ter acabado numa situação muito pior. E olha só, vandalismo, de novo, aqui em Porto Alegre. E o pior, numa região, numa área que recém foi revitalizada e entregue à comunidade. Conta pra gente, Marcelo Chemali, onde é que foi? Olha, André, foi no Largo dos Açorianos, uma das obras aí de revitalização mais bonitas de Porto Alegre.
cara, demorou um tempão, faz parte da nossa história, da história de origem da cidade. Estava ali bem cuidado, ficou muito bonito realmente, projeto novo, revitalizado, mas foi alvo, né? Foi alvo desses pichadores no bairro Cidade Baixa. Os 2 homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal na madrugada de domingo. A guarnição acionada por moradores, uma lata de spray encontrada com eles na mochila de um deles, o outro menor de idade, assumiu a autoria da pichação. Foram encaminhados para o Departamento da Criança e do Adolescente, depois para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento. A obra de revitalização desse espaço todo que a gente está vendo, e está aí a porcaria que eles fizeram, né, André? Esse mau exemplo em cima de uma obra que tem aí a marca da cidade, das origens da cidade de Porto Alegre. A obra entregue no dia 22 de agosto, né? E agora aí, menos de 6 meses, já alvo da pichação dessa marca realmente que acaba sujando a cidade. Isso aí não é cultura, né, André? Sinceramente. E olha só, a pena para esse tipo, né, é um crime, tá? Ele varia entre 3 meses a 1 ano de prisão. Não sei quem é que foi preso até agora por causa de pichações aqui em Porto Alegre. Olha, esse ano já foram pelo menos 50 denúncias de pessoas que foram, inclusive, presas, foram prestar depoimento na delegacia de polícia. Agora, o mínimo que teriam que fazer, primeiro, pagar para limpar. E segundo, eles tinham que ir lá limpar, né? Deveria ser assim, só assim para aprender. Pagar pelo produto usado e ele lá fazer a limpeza daquele. Olha, eu duvido, iam pensar mais de uma vez antes de fazer novamente. Não resta dúvida, até porque é o nosso dinheiro que acaba limpando a sujeira que eles produzem, né, André? Não há dúvida disso. E a guarda foi monitorando porque começou a desconfiar deles através das câmeras. E aí viram que eles tinham no papel o rabisco do que eles queriam pichar. E aí foram lá e conseguiram fazer a detenção. E nessa madrugada teve um outro caso também no bairro Cidade Baixa. É uma espécie de demarcação de territórios, né? Uma linguagem que é própria dos pichadores. E nessa madrugada de segunda-feira, mais 4 pessoas, né, identificadas pichando um estabelecimento comercial na Cidade Baixa, na mesma região. 2 maiores foram presos e 2 menores apreendidos. Agora, como você destacou, a punição é muito branda, passa a sensação de impunidade, né, a sensação do não dá nada. Será que alguém foi preso? Né? E aí eles acabam justamente, parece que nesse caso, André, teve um deles que acabou sendo apreendido porque estava do lado de fora da DPPA esperando ali os amigos, né, os companheiros de pichação saírem pela porta da frente. Através das imagens, identificaram que aquele que estava na rua, ali na Avenida Ipiranga, era um dos participantes da pichação. Acabou sendo levado para dentro da DPPA, para lavratura do flagrante, né, André? E nessa madrugada, também no Cidade Baixa, 3 pessoas foram pegas pichando uma residência. O proprietário, o dono da casa, disse: olha, eu já nem limpo mais, porque é tanta bagunça, são tantas vezes que esse pessoal vai e começa a pichar, que eu nem mando limpar, porque no dia seguinte já vai estar pichado novamente. Lamentável. Bom, agora a gente vai entrar num assunto de uma mulher que morreu no incêndio. Marcelo Chemali acompanhou esse caso e pode nos dar, inclusive, mais detalhes. Foi aqui no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. O fogo começou por volta das 4 da manhã de hoje, na mesma Marcelo. Exatamente, André. Mais um incêndio, infelizmente, nessa época de final de ano. Semana passada, a nossa equipe... o tempo seco. Semana passada foi no bairro Restinga, lá na zona sul de Porto Alegre, dessa vez na zona norte. Agora, muito semelhante aí a possível causa do incêndio, porque ali é região onde a ligação de energia elétrica ela é irregular. Né? São áreas de ocupação de famílias humildes, de famílias carentes, e a energia elétrica ela não é regularizada. Esse fogo, esse incêndio começou num curto-circuito em uma geladeira, André. Nossa. E aí, infelizmente, a moradora da casa tinha dificuldades para caminhar, não conseguiu sair do incêndio e acabou morrendo. A gente vai ouvir o que uma das vizinhas falou sobre toda essa história. Olha, realmente algo de emocionar. Na tela. Os focos de fumaça davam sinais de um incêndio trágico. As 2 casas de madeira não resistiram à intensidade das chamas. De acordo com os vizinhos, a demora no combate ao fogo foi de quase 1 hora. Fomos desacreditados de que o bombeiro viesse atender um incêndio. Ah, será que não é brincadeira? Conversa mole no momento triste da nossa vida. Segundo os donos desta casa, o curto-circuito começou na geladeira.
A falta d'água na região impediu que os vizinhos pudessem resfriar as paredes. O fogo se alastrou e atingiu a casa ao lado. Por pouco não chegou em outra. Quem tentava ajudar viu o desespero de quem perdeu a vida. Estava consciente na janela, a gente tentou tirar ela de todo jeito, não deu. Adenir Antunes de Souza, de 47 anos, não resistiu ao calor das chamas e à fumaça densa. Na residência ao lado, todos se salvaram, mas a família perdeu tudo o que tinha. A tristeza vai marcar a virada de ano na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Ainda assim, Dona Leia nos deu uma lição de vida. Eu choro a morte da Dani, eu sinto tristeza pela casa do Alex, que é um homem caprichoso, que sai cedo para trabalhar, e ao mesmo tempo uma revolta muito grande. Uma revolta grande porque todo dia eu vejo, não só nós aqui dessa comunidade, mas muitas comunidades simplesmente esquecidas e atiradas. Isso é uma verdade, não é porque está em área irregular. O ideal é que não estivesse em área irregular, muito pelo contrário, o ideal é que estivessem em uma condição digna de viver. É isso que todo mundo quer e que todo mundo precisa e que as autoridades devem trabalhar para que isso aconteça. Mas infelizmente, olha, eu era adolescente, eu era pequeno, existia Vila Chocolatão, quem lembra? Os jovens não devem lembrar. É aqui pertinho da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Infelizmente, foi uma vila que praticamente pegou fogo uma vez. Foi o ano de 2007, eu acho, que quase que pegou fogo nos 10, 15 casebres. E não tinha sido a primeira vez. Então, assim, a cidade já está acostumada com esse tipo de situação. Com tanta área que nós temos, né? Com tantas possibilidades, por que não se consegue uma área regular para essas pessoas? É uma dúvida que eu tenho, eu realmente não consigo uma boa explicação. 11h47 agora, olha só, em Porto Alegre, os bombeiros e policiais civis estão se mobilizando contra o pacote do governador Eduardo Leite, que faz alterações na carreira do funcionalismo. Os detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem. No início da manhã, bombeiros fecharam a Avenida Silva Só em frente ao centro de treinamento da corporação em Porto Alegre. A mobilização segue ao longo do dia em quartéis e companhias e a partir de amanhã deve ter bloqueios. Os serviços de emergência do Corpo de Bombeiros, nós não faremos bloqueio para a saída destes caminhões, certo? Faremos sim ações nos atendimentos à parte de prevenção de incêndio. No Palácio da Polícia, a manifestação é do Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, que começou uma paralisação. As ocorrências que estão sendo realizadas são os flagrantes, ocorrências contra a criança, contra adolescente e contra o idoso. E o restante? O restante das ocorrências a gente pede uma compreensão da nossa população que aguarde os dias que estamos em greve para que voltem a fazer as ocorrências normais. No centro da capital, o Palácio Piratini já está isolado, com segurança reforçada. Representantes da Brigada Militar estão acampados na Praça da Matriz desde a semana passada. O grupo colocou um caixão no local em protesto contra o pacote do governo. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, sobre as manifestações, inclusive no interior do estado. E nesse momento, nossa equipe está conversando com o governador Eduardo Leite. Hoje de manhã ele fez uma declaração bastante polêmica a respeito do Sindicato dos Professores. Está tendo muita repercussão sobre a organização do sindicato hoje, que, segundo ele, administra muito mais pessoas que estão inativas do que ativas. Mas daqui a pouco a gente vai ouvir na palavra do governador. Enquanto isso, nós estamos com problemas na área da segurança, os professores que estão em greve, que é a categoria com maior problema de diálogo com o governo do estado. Enfim, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no SBT Rio Grande. 11h49 agora. E ela já está com a gente, Estael Cias. Bom dia, Estael, tudo bem? Dia. 26 graus a temperatura, mas aqui no estúdio está mais frio. A Estael estava assim, se protegendo. Tudo bem, Estael? Tudo bem. Bom, o que a gente pode prever aí depois de um final de semana com calor, com temporal, com uma variação térmica muito grande da noite para a parte da tarde, né? Sim. O que a gente pode ver aí para essa semana, Estael?
Pois é, a gente está num ciclo aí de repetição. Semana passada, grande parte da semana teve sol, choveu no fim de semana. Então isso já nos dá um indicativo do que vem por aí. E essa semana não será diferente. Hoje, claro, nós temos ainda nas próximas horas, lá divisa com Santa Catarina tem instabilidade, aquela região dos Aparados, Campos de Cima da Serra, região do litoral norte, médio Alto Uruguai. Está seco lá também, essa região dos Aparados, ali também da parte de Santa Catarina, muito seco. Muito seco e a chuva continua por lá, não tem a severidade que aconteceu no fim de semana, a gente vê as imagens ali. Nós tivemos temporais violentos, principalmente em relação a vento forte, acima de 100 km por hora em muitas regiões. Isso hoje, esse risco já não existe no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, isso ainda pode acontecer. Então a tendência é de melhora no tempo nas próximas horas. E o pessoal com essa época de Natal, com todos os enfeites na rua, quer dizer, tem uma preocupação muito grande, inclusive com a saúde das pessoas, porque são muitas estruturas. Sim, as cidades todas estão decoradas, né? Então tem muitas estruturas realmente que talvez sejam frágeis para uma condição de vento forte temporais. Aí Passo Fundo, ó. Sim, árvore caída. Realmente BR-285, olha só o tamanho desse eucalipto que atravessou a rodovia. Sim, rajadas acima de 80 km por hora nós tivemos aí no domingo, então ventou muito forte. Ontem foi o ápice dos temporais, tivemos estragos em vários municípios gaúchos. O que nós temos então para esta semana é uma condição de tempo mais firme, nós temos aqui uma tabela para mostrar como é que vai ser. A gente colocou para Porto Alegre, mas representando aí o estado todo. A perspectiva nós temos para hoje à tarde, a temperatura não vai mudar muito do que a gente tem agora, ficando nessa faixa dos 26 graus, alguma instabilidade assim fraca, nada significativa aqui na capital, região metropolitana. No norte do estado pode chover um pouco mais forte. E a partir de amanhã, essa é a condição. Tempo aberto, tempo firme, uma massa de ar seco chega para dissipar as nuvens e favorece aí praticamente uma semana inteira com sol. E vejam a variação da temperatura. Amanhã, já esquentando, 29 graus em Porto Alegre à tarde, lá na fronteira oeste passando dos 30 graus, o amanhecer com 18. Na quarta-feira eu destacaria, refresca mais no amanhecer, isso pode trazer nevoeiros com baixa visibilidade no começo da quarta-feira em vários municípios, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, e em compensação à tarde faz calor, a temperatura passa dos 30 graus. Quinta-feira o aquecimento é ainda mais forte, 33 graus, é verão, a condição já é típica de verão, que começa oficialmente no domingo, então esse aquecimento é generalizado e na quinta-feira não se descarta alguma chuva passageira, mas nada que atrapalhe muito atividades ao ar livre. Aliás, na quinta-feira, quando tu voltas aqui, né, Estael, a gente vai procurar responder algumas questões, o pessoal pode entrar na nossa página do Facebook para fazer perguntas, aproveitar para a gente saber como é que vai ser essa projeção aí para esse verão, que me parece que vai ser muito quente. Nós temos, no domingo começa oficialmente o verão aqui no Rio Grande do Sul, no hemisfério sul de uma forma geral. E quem tem curiosidade ou quer saber como é que vai se comportar o regime de precipitação, o comportamento da temperatura nesses próximos meses, como o André falou, mande a sua pergunta. Nós temos já preparando aí um material especial para quinta-feira. E hoje a gente pode falar um pouquinho, de uma forma geral, o que se espera em linhas gerais, né? A gente preparou duas artes. Aqui a probabilidade de nós termos uma condição de neutralidade é o ninho ou laninha nos próximos meses. As barras em cinza indicam a probabilidade maior, aí perto de 80%, de termos uma condição de neutralidade climática. Tá, deixa eu só te perguntar agora aqui, o leigo querendo saber, leigo curioso. Tu falasse em três possibilidades. Isso. O El Niño é uma condição, Laninha é outra condição e a neutralidade é nenhum nem outro. Das duas. Então vamos começar pelo... Neutralidade. Então a gente vê que a probabilidade acima de 50%, pelo menos até o inverno do ano que vem, de termos a predominância de uma probabilidade de neutralidade climática. Ou seja, não teremos El Niño, que verão é o aquecimento... com característica de verão. Exatamente. Muitas vezes é até mais difícil aqui no Rio Grande do Sul, por ser uma região de transição, quando a gente não tem um vetor, uma definição de El Niño ou Laninha, é muito mais difícil de se prever, porque realmente é uma zona de transição climática e muitas coisas podem acontecer. Anos de neutralidade já teve enchente, anos de neutralidade já teve seca, então temos que analisar todo o contexto de outros vetores para definir a condição deste verão. Mas o que a gente tem que lembrar, o que é um verão normal, né? O verão normal no Rio Grande do Sul... A gente já nem sabe mais o que é. Mais ou menos assim.
É um verão em que a chuva ela é irregular, ela é resultado de temporais, então ela não é bem distribuída, não temos aquela chuva bem distribuída que acontece no inverno, por exemplo, vários dias com chuva generalizada. O verão não é isso, é aquela chuva que o agricultor chama de verão. Chuva de verão e chuva falhada, chove em parte da lavoura, mas não chove em outras áreas. E aqui é a condição que nós temos neste último mês. A gente vê um certo aquecimento ainda no Oceano Pacífico Central, mas não configura um El Niño. Então tem um pouco de aquecimento, águas um pouco mais quentes do que o normal, mas não configura um El Niño. E o importante é olhar aqui no Oceano Atlântico, que banha as nossas praias. As águas estão um pouco mais frias, o que acaba inibindo a chuva. E por isso, as últimas semanas, tivemos uma redução da chuva e o clima está mais seco, realmente. Estel, qual é a principal diferença do El Niño para o Laninha? Bom, o El Niño é o aquecimento dessa região. Esse aquecimento por 2 meses... É o Pacífico Central? Pacífico Central, 2 meses consecutivos, joga mais umidade na atmosfera e essa umidade se converte em mais chuva no Rio Grande do Sul. Então, o verão geralmente é mais chuvoso numa condição de El Niño e mais abafado também. O contrário, quando a gente tem o resfriamento dessa região do Oceano Pacífico Central, é a inibição da chuva aqui no Rio Grande do Sul, já começando pela primavera. Então, são períodos mais longos... Que é o Laninha. Que é o Laninha. Períodos mais longos sem chuva e muitas vezes acontecendo estiagens mais persistentes ou até mesmo seca, dependendo em que momento que o Laninha se configura. Então, o melhor para nós, entre o Laninha e o El Niño, é o menino ainda. Ainda é o menino, ainda é o El Niño, sim, principalmente para o setor econômico e para a agricultura, porque a gente precisa de uma chuva melhor distribuída nos meses de verão. A grande preocupação para esse verão é justamente pelo setor agrícola, que precisa de uma chuva melhor distribuída, e a chuva já está faltando em alguns pontos, principalmente ali entre a Campanha e a Zona Sul. Agora, o que chama a atenção e é curioso, e esse final de semana eu tive a oportunidade de gerar o norte do Rio Grande do Sul, é de ver que em pouco tempo, como a nossa condição, ela muda muito rápido. Primeiro, um mês atrás, a gente estava praticamente com enchente, um mês e meio, 2. Exatamente. Quando é que a gente estava em alerta aqui em Porto Alegre? Metade de novembro nós tínhamos uma situação de cheia. Então o pessoal passava ali na BR-116 em São Leopoldo para olhar a enchente, o Rio do Sino cheio. Agora passa para olhar o nível do Rio baixo. Essa condição que nós temos no Rio Grande do Sul, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, Estael. Nós estamos exatamente no meio do encontro do frio da Antártida com a umidade e o calor da Amazônia. Esse encontro é aqui no Rio Grande, que faz essa mudança exatamente, toda. Essa grande variabilidade. E mais toda a condição de relevo, a distribuição dos rios, faz com que a água escoa, os microclimas, a água escoe muito rápido. Então toda aquela chuva, aquela abundância que a gente teve entre o final do inverno e começo da primavera... Foi tudo para o oceano. Já foi para o oceano. Então a gente precisa que existe um mecanismo de retroalimentação que traga de volta a chuva e restabeleça a umidade e o nível dos rios, que já estão sendo usados para irrigação. Então açudes, os rios já começam a baixar também em razão disso. Para quem está ligando a televisão agora, vamos mostrar aquele mapa de novo da projeção das temperaturas, que nesse caso até para Porto Alegre a gente pode ter uma projeção diferente de outras situações, mas aqui a gente já consegue ter uma projeção para essa semana. Para todo o Rio Grande do Sul. Então uma semana hoje instabilidade entre a Grande Porto Alegre, mas principalmente o norte do estado, com alguma chuva, na divisa com Santa Catarina especialmente. A partir de terça-feira, terça, quarta e quinta-feira, o domínio do ar seco toma conta de todo o Rio Grande do Sul e a temperatura vai subindo. O ápice do aquecimento nesta semana deve se dar entre a quinta e a sexta-feira. Só que a sexta-feira tem uma mudança aí que a gente na quinta-feira vai atualizar. Eu já estava aqui querendo perguntar do final de semana, o pessoal quer se preparar, muita gente já vai sair de feriadão pro Natal, que já é na outra semana. Pois é, pro Natal até acho que dá para adiantar alguma coisa, porque realmente uma expectativa é muito grande. O pessoal quer se organizar, gente. Exatamente. Atenção, manchete, a previsão do tempo pro Natal. Em princípio, a notícia é muito boa. Tempo seco de norte a sul do estado. Com muito calor ou... Amena, a temperatura em princípio amena. Não é frio, mas amena. Eu lembro de um Natal, uns 4, 5 anos atrás, que eu acho que de noite estava 45 graus a temperatura. Assim como eu lembro de um Natal frio também, que parte da minha família é lá da fronteira, em Dom Pedrito, e eu lembro de passar frio no Natal lá com 7, 8 graus. Então, esse é a condição do Rio Grande do Sul. Esse é o Rio Grande, né? Bom, continue na nossa página no Facebook, né? facebook.com/SBTRS Oficial. Manda a pergunta, na quinta-feira a gente atualiza, fala do fim de semana, fala do Natal, daqui a pouco até do Réveillon. Quem sabe? Obrigado, Estael Cias. Até mais. Até quinta-feira. Muito bem, 11 horas e 59 minutos agora, 26 graus é a temperatura nesse momento. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você já regularizou o seu veículo neste ano de 2019? Ainda não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele,
você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Isso mesmo. Você pode parcelar seu IPVA, licenciamento e até as multas. É muito fácil, muito prático. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online. Tá? Aí você vai escolher a parcela que cabe no seu bolso e pronto, você recebe o documento em casa. E tem mais, parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5 mil pela Loteria Federal. Então não perca tempo. Regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante, que não faz parte ainda da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o cadastro. Muito simples. webdespachantes.com.br. Neste você pode confiar. Muito bem, vamos agora ao vivo atualizar as informações sobre o dia de mobilização de servidores públicos contra o pacote do governo Eduardo Leite. A Luciane Coleman está, neste momento, em frente ao Palácio Piratini, na Praça dos Três Poderes. E este pacote deve ser votado pelos deputados amanhã, como previsto. Será? É a pergunta que eu faço. Depois de tanta repercussão, será que vai à votação amanhã? Boa tarde, Luciane Coleman. Boa tarde, André Har. Boa tarde para os telespectadores que acompanham o SBT Rio Grande. Olha, se depender da vontade do governador, sim, esses 7 projetos devem ir à votação. A partir desta terça-feira, a previsão seria de 3 dias, de votações no plenário da Assembleia Legislativa. A gente acompanha as mobilizações, as manifestações desde cedo. Aqui a gente vê servidores, reunidos. Está prevista mais uma manifestação agora à tarde, aqui na Praça da Matriz. Vários representantes do sindicato se reuniram com deputados nessa manhã para tentar negociar tanto a derrubada do pacote como a rejeição do pacote. Ou seja, uma das duas saídas é comemorada com certeza. Eles querem ou que o governo retire o pacote lá da Assembleia, ou então que os deputados rejeitem esses projetos. E olha só, André, aqui tem um caixão, viu, que o pessoal do sindicato da Brigada Militar colocou, representando a morte da dignidade, dos direitos e do IP. Agora, uma outra informação, André, é que a base aliada aqui da Assembleia Legislativa, do MDB, que é a bancada maior da Assembleia, ainda está muito indecisa. Eles têm, então, uma reunião hoje à tarde para ver se eles vão apoiar ou não o pacote do governador. E aí, no fim da tarde, eles devem bater o martelo numa reunião aqui no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite. A nossa equipe conversou agora há pouco com o governador, que reforçou essa intenção de que a votação realmente aconteça a partir dessa terça-feira. Ele destaca a importância para o equilíbrio fiscal do governo e também para valorizar os servidores que estão agora na ativa. Por exemplo, ele diz que o CEPER sindicato, já que o magistério está em greve desde o dia 18, ele acaba sendo um sindicato pelos aposentados e não um sindicato pela educação, já que hoje há cerca de 50 mil professores na ativa e outros 100 mil inativos, ou seja, em torno de 100 mil professores aposentados. Pois é, praticamente o dobro, Ele destacou que na semana passada, durante aquela reunião, na quinta-feira, aqui no Galpão Crioulo, ele já anunciou algumas medidas que melhoravam um pouco o pacote inicial apresentado pelo Palácio Piratini. Vamos ver então o que ele falou, André. Agora tem que se ter clareza que o Estado paga salários atrasados há mais de 4 anos. A gente não pode mais conviver com isso. E para não conviver mais com isso, o Estado tem que fazer reformas, que podem, num primeiro momento, parecer amargas, mas amargo mesmo é não fazer nada e deixar piorar a situação. O Estado precisa controlar a sua despesa, ela não pode aumentar mais do que a receita, como tem aumentado, e boa parte da despesa crescer mais do que a receita é porque nós temos aumentos automáticos conferidos aos servidores através de triênios. A cada 3 anos ganham 5% de aumento, a cada 15 anos muitas categorias ganham 15%, a cada 25 anos ganham mais 25%, incorporam gratificações que levam para a aposentadoria sem ter contribuído para receber aquela aposentadoria dessa forma. Nós temos mais profissionais aposentados do que em atividade. São 100 mil professores aposentados para 50 mil que estão na sala de aula, 35 mil policiais aposentados para 16 mil que estão trabalhando, e toda a repercussão que se tem para os aposentados tira o dinheiro que deveria estar sendo investido também na valorização dos profissionais que estão trabalhando e no pagamento dos salários em dia. Para sustentar um passado pesado, o Rio Grande do Sul tem queimado o seu futuro.
E pelo que a gente acompanha o que disse aí o governador Eduardo Leite, vai ser muito difícil cumprir, né, o que ele tinha prometido em tentar, né, já a partir do segundo ano de governo, regularizar, colocar em dia o pagamento dos servidores. E é uma tarefa muito difícil que vive o governador do estado, porque nós sabemos que a situação financeira do Rio Grande do Sul não é de hoje, é de muitas décadas, uma situação caótica e que só vinha piorando. Ainda o governo podia, porque tinha dinheiro em caixa, em fazer mão daqueles recursos que eram usados, os chamados depósitos judiciais, só que eu acho que ainda no governo Tarso, o Ieda, por ali, o dinheiro já começou a acabar, não sei nem se o governador, o nosso último governador, antes do Eduardo Leite, o Sartori, não sei nem se o Sartori chegou a usar esse dinheiro, mas era um dinheiro que se tinha ali para poder usar, né? E agora não tem mais dinheiro. E aí, o que acontece? O que me preocupa muito é a relação hoje do governo do estado com os professores. Eu ouvi a presidente do CEPERS falando de manhã, a categoria não está aceitando essas alterações. E o mais difícil ainda, nem governo nem CEPERS estão sentando à mesa justamente para negociar. Vamos dar uma olhadinha como é que foi no interior do estado, porque no interior do estado os policiais militares e os civis pararam boa parte das atividades por causa destas manifestações que a gente vai acompanhar agora na tela. Com cartazes contrários às medidas do governo, policiais da reserva e familiares bloqueiam a saída de viaturas desde domingo em frente ao 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar em Santa Maria. Todas as mudanças que estão inseridas no plano de carreira deveriam ser acordadas com as entidades de classe que hoje tentam fazer o diálogo e que em alguns momentos o diálogo vem, mas não tem produtividade, não tem nada concreto do governo. Em acordo com o comando, o grupo liberou a saída de 3 viaturas para o patrulhamento da cidade. Em dias normais, no mínimo 10 veículos da ABM fazem a ronda pelas ruas de Santa Maria. Há bloqueio de saída de carros também em mais 2 postos da brigada no município. Permanece uma viatura no bairro Camobi, uma viatura no bairro Tancredo Neves e uma viatura na área central, né, para que possa ser atendida a comunidade que não tem culpa do problema que está se cometendo conosco. A Polícia Civil também amanheceu em greve nesta segunda-feira. Em frente à Delegacia de Pronto Atendimento, cartazes indicam a mobilização. Somente flagrantes e casos graves são atendidos, como homicídios, latrocínios e estupros. Em São Pedro do Sul, policiais militares aposentados estão mobilizados em frente ao quartel. A saída da viatura só é permitida para o atendimento de ocorrências. Em Santiago, esposas dos militares também se uniram em protesto, reivindicando os direitos adquiridos da Brigada Militar. Policiais militares de Santo Ângelo também paralisaram as atividades contra o pacote do governo. Parte dos servidores permaneceu no quartel nesta manhã, com as viaturas paradas. O atendimento é destinado somente aos crimes contra a vida. E em Caxias do Sul, na Serra, a paralisação começou no início da manhã. O protesto impediu a saída de viaturas do 12º Batalhão da Brigada Militar. Um grupo de policiais da reserva e familiares de brigadianos bloquearam a entrada do quartel com uma faixa direcionada aos deputados estaduais. Cartazes também pediam a saída do governador Eduardo Leite e deixavam claro que, se o projeto for aprovado, os bloqueios irão se intensificar. Se o pacote passar, a brigada vai parar! É humilhante pra gente. A gente trabalhou 25, 30 anos, que a maioria que está aí é 25, 30 anos de trabalho. E agora a gente tem que estar aí lutando para não perder o que a gente conquistou durante muitos anos, né? A maior preocupação dos servidores é com as perdas salariais e o agravamento das condições de trabalho para a segurança pública. São 21 pontos nesse pacote que afetam diretamente a segurança. Então, a sociedade sofre, nós vamos sofrer porque os nossos servidores vão trabalhar descontentes. O bloqueio do portão do 12º BPM trouxe reflexos aqui para as ruas de Caxias do Sul. Os policiais que atuaram durante a noite e a madrugada tiveram que estender o turno de trabalho, mas eles são em menor número em relação às equipes que atuam durante o dia. Quem estava acostumado a ver uma movimentação maior de policiais, principalmente agora, durante a Operação Papai Noel, notou a diferença. Não tem brigadiano em lugar nenhum, tu não vê nada. Sim. Não enxerga brigadiano em lugar nenhum, nem carro. Eu não vi ninguém. Não viu movimentação? Não vi movimentação nenhuma.
Não vimos nenhum, nem viatura na rua não vimos, entendeu? É com frequência, não vê nada, né? Não sei qual é o tipo de razão. É a situação preocupante. Vamos ver o que vai acontecer de hoje até amanhã, quando está marcada, então, essa votação. Se o governo vai retirar ou se o governo vai tentar alguma negociação de última hora. Agora, falando em paralisação, tinha não nada a ver com o governo do estado, mas uma manifestação de caminhoneiros. Acho que o pessoal andou ouvindo aí na semana passada, final de semana, mas não deu resultado. Em Juí teve alguma movimentação, mas os caminhoneiros não pararam. E aqui em Porto Alegre teve manifestação de manhã, ainda mais uma vez, dos cobradores, que prometiam até parar as atividades hoje, segunda-feira, e aí já de manhã já estavam fazendo alguns protestos aqui na capital. Vamos até a redação. Teve apreensão de cocaína em rodovias federais gaúchas. E essa apreensão, ela dobrou em um ano. A última aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Onde é que estava essa droga, hein, Marcelo Chemali? E olha só o volume da droga aí no porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal, André. 88 quilos de cocaína apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Os entorpecentes trazidos do Paraná estavam escondidos no pneu de um caminhão boiadeiro que está ali do lado. Exatamente, no pneu do caminhão boiadeiro, caminhão ali estacionado ao lado, caminhão grande, né, de grande porte. A apreensão de cocaína em rodovias estaduais, André, dobrou em um ano. Em 2018 foram 452 quilos da droga e em 2019 já são 915 quilos, quase uma tonelada, um aumento de 102%. Uma pistola 9mm também foi apreendida nessa ação aí, motorista preso em flagrante nesse sábado na BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, André. Além da expertise dos nossos policiais, tem a questão da rota, né? O caminho da droga, que abastece, aí já pega toda a região de fronteira aqui do Brasil com o Uruguai, aqui no sul do estado. Então, assim, o que existe muito é essa rota, quer dizer, por mais operações que se tenha, é incrível como, né, os traficantes e os apoiadores, diz que esse motorista falou que ia ganhar 5 mil reais. Olha, não tem dinheiro que pague uma atitude como essa. Estragou a vida dele e de outras pessoas carregando essas 88 quilos de droga. As chamadas mulas, né, do tráfico de drogas, né, André? Não tem explicação, não tem explicação. Mas que bom que a polícia fez aí um trabalho excelente, já dobrou, como se tem, né? Dobrou o número de apreensões. Agora, impressionante a quantidade de droga que circula na frente da gente, né, Marcelo? Exatamente, o Rio Grande do Sul há muitos anos, né, infelizmente acabou entrando aí na rota do tráfico internacional, né, exatamente pelas conexões aí do Paraná com o Paraguai, enfim, tem a questão do Uruguai, enfim, e também a questão das rotas internacionais via aeroporto, né? Também. Os voos direto aqui de Porto Alegre para Lisboa, por exemplo, transformaram a capital gaúcha numa rota importante para o narcotráfico, e aí isso aí reforça o desafio de todas as polícias, né, André? É verdade. Agora um outro assunto, fuga de presos, quase que teve. Porque um buraco foi encontrado pelos agentes penitenciários lá de Lagoa Vermelha, em uma das celas do presídio, Marcelo Chemali. Na hora que eles achavam que iam ver o Papai Noel, se deram mal. E olha só, toda a expertise deles em fazer essa escavação, André, isso aí aconteceu numa operação de rotina, né, dos agentes penitenciários, e aí identificaram a construção de um túnel na cela 8 da Galeria A. E aí no local estão alojados 17 detentos. Aí no momento em que o buraco foi localizado, estavam no banho de sol. O túnel já tinha 60 centímetros de largura e 90 de comprimento. O buraco foi tapado com concreto e os presos foram realocados para outra cela. A SUSEP vai investigar o caso, mas algum desses presos, com certeza, se envolveu nessa escavação, né, André? Não precisa ser mágico para entender. Dos 17, alguns deles, com certeza, estavam aí envolvidos nessa escavação. Não se sabe quanto mais teriam que escavar para fugir para o lado de fora do presídio. Agora, mas já estavam em curso, né? Vou te dizer uma coisa, eles têm uma prática para fazer isso e uma habilidade, porque, olha, não é fácil construir um túnel, isso é uma obra de engenharia. É uma obra de engenharia o que fazem. Além de tudo, tiram a terra. Para onde é que vai essa terra? Tem que levar para algum lugar. Isso é um monte de terra, não é pouca coisa, não. São técnicas, vão escondendo a terra, vão movendo de um lado para o outro. Às vezes, André, até uma colher serve de ferramenta para ir escavando ali dia a dia, hora a hora.
justamente para eles tentarem driblar essa questão do sistema penitenciário. Agora vamos para outro assunto, esse tu conhece muito bem, porque tu acompanhasse, nesse final de ano vai ser, final de ano vai ser marcado pelo aniversário, né, de uma tragédia na vida de uma família aqui de Cachoeirinha, na região metropolitana. Quase um ano, né, Marcelo? Quase um ano. Dia 22 de dezembro completa um ano, André. A Luciana Silva Guarese, ela foi morta a facadas pelo companheiro. O crime aconteceu no dia 22 de dezembro, ano passado, como dissemos. A família se revolta com a demora na conclusão do caso, na investigação, que ainda está tramitando toda essa questão na Justiça, Marcelo Chevalier. Exatamente, na Justiça, André, e eles têm receio de que o autor desse crime, desse feminicídio, que vai ao tribunal do júri, possa ser solto antes mesmo do julgamento, porque a defesa já pediu 5 habeas corpus. Todos foram negados, mas eles têm medo porque havia ameaças antes para a família, para a filhinha do casal, enfim, toda uma circunstância de posse de ciúmes e de não aceitar o fim do relacionamento, né, André? Tá certo, e daqui a pouquinho a gente vai ver a reportagem em seguida aqui na tela do SBT. 12h e 15 minutos agora. Tem novidade no Inter, atenção, manchete, Débora de Oliveira, urgente, o que aconteceu, Débora? Oi, André. Conta pra nós. Oi, gente, o Inter está com um novo técnico, agora de forma oficial, né, porque nós estávamos desde outubro trazendo a informação de que Eduardo Coudet assumiria o time na próxima temporada, e olha o símbolo, né, dele, ele tá sempre com cachecol, né, muito elegante, Eduardo Coudet, uma tradição argentina, né, e o Inter primeiro divulgou esse vídeo misterioso, mostrando um cachecol, e aí indo pro cachecol colorado, olha ali, ó. E depois, em instantes, confirmou Eduardo Coudet como novo técnico para os próximos 2 anos, hein? Até 2021 o contrato do Eduardo Coudet. Essa é a grande novidade, porque se especulava que ele teria 1 ano de contrato apenas, mas não, são 2 anos de contrato. Ele que estava no Racing da Argentina, conquistou um título no final de semana passado, agora, né? Que foi o Troféu dos Campeões. Aliás, por causa dessa partida que ele não queria divulgar absolutamente nada. Exatamente. Já tinha anunciado que sairia, né? Mas não disse pra onde, enfim, e não disse a data que sairia. Mas a gente sabia que ele esperava participar dessa disputa, no qual ganhou, né? Foi campeão também. E já chega credenciado. Ele vai chegar quarta-feira aqui em Porto Alegre. Eu sei que o torcedor gosta de se organizar para ir buscar, né, os reforços, os jogadores, os treinadores, enfim, as pessoas de referência no aeroporto. Então vai ser na quarta-feira que ele vai chegar em Porto Alegre. Ele chega com comissão técnica renovada, tá, André? Porque ele traz o auxiliar técnico dele, Ariel Brog, os preparadores físicos, Otávio Maneira e Guido Cretari, e também o analista de desempenho, Carlos Fernandes. A gente vai entender um pouquinho mais ao longo do programa o que muda no Inter, né, com essa chegada desse técnico argentino, porque as peças que trabalharam nesse ano não chegaram nos objetivos que o torcedor gostaria, que eram as de títulos, as de conquistas, e lá no Racing o Coudet conseguiu 2 títulos nessa temporada e essa é a aposta, né? Agora, eu estava pensando aqui, quando o D'Alessandro promove aquele jogo, aquela partida de fim de ano, uma partida beneficente, me chamou muito a atenção que quem é que estava listado para participar como técnico? Ele mesmo, Eduardo Coudet. Aliás, acho que ele chega quarta e já fica, né, até o final de semana, porque o jogo do D'Alessandro é no próximo domingo, e como ele está relacionado, ele vai ser uma das atrações, acho que a atração mais esperada, né, para que o torcedor tenha o primeiro contato com o Eduardo Coudet. Claro que esse jogo festivo do D'Alessandro envolve torcedores gremistas, colorados, anilados, chavantes, todas as torcidas, porque é em prol, né, das crianças, das entidades que tanto precisam. Também, Os anilados também, o Aimoré também, viu, André? Eu sei que tu é lá meu rival lá no Vale dos Sinos. E o grande compromisso do Coudet, todo mundo já sabe, né? Ele vai ter cerca de 30 dias para trabalhar o elenco para a pré-Libertadores, que o Inter vai participar. É um jogo que é importantíssimo o Inter conseguir a classificação, porque aí sim vai para a fase de grupos. E esse é o principal compromisso e compromisso inicial do Eduardo Coudet, né? Porque no Campeonato Gaúcho a gente sabe que a dupla Grenal sempre aposta em times de transição, usa a gurizada da base nas partidas iniciais e só depois, quando o trabalho, né, de pré-temporada já está finalizado, é que eles colocam, inserem o grupo principal. Então, Eduardo Coudet é o novo técnico do Internacional oficializado lá no site. Até que enfim. E então assim, ó, solta a buzininha aí, Douglas. Uma buzinada do Coudet. É o Coudet que
tá chegando. Pra que essa moto? Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho, então, no Campinho, com a Débora de Oliveira e Jeremias Viana. Meio-dia e 19 minutos, nós voltamos a falar sobre o feminicídio, aquele caso que aconteceu há quase um ano aqui em Cachoeirinha. Ainda um caso sem desfecho, sem solução. A família está pedindo justiça. Reportagem do Marcelo Chamali. Os balões brancos simbolizam uma paz que todos desejam. Mas há quase um ano, a família e os amigos vestem a saudade. Dizem que o tempo passa, mas o tempo não faz a gente, não melhora nada. Luciana Silva Guarese tinha 33 anos quando foi morta pelo marido em Cachoeirinha. Um crime brutal. Um homem de 1,80 m, a Luciana tinha 1,50 m, né? 7 facadas na frente de 2 crianças. Isso que revolta mais. Alberto Thomas Marques, de 43 anos, está preso. Os dois estavam juntos havia 18 anos. Luciana dizia para as amigas que tentava se separar. Ela disse que ela tinha muita vontade de viver, de se libertar, de sair com as amigas. Dentro de casa, ela enfrentava a posse e os ciúmes do marido. Ela tinha ficado 2 dias em cárcere privado com ele. Abracei ela e disse: Luciana, fica aqui com a tia, que ele não alcança, ele não vai chegar, minha casa é bem protegida e tudo. Ela disse: não, tia, eu não corro ameaça. Com a ajuda do padrasto, Luciana criou coragem e foi até a delegacia da mulher para prestar queixa. Mas a DP estava fechada e eles receberam a orientação para retornar após o feriado de Natal no ano passado. No dia seguinte, ela virou vítima de feminicídio. A pedido da defesa do réu, o processo está em sigilo. A advogada já tentou um habeas corpus por 5 vezes, mas a justiça negou. O medo de todos é que o autor do crime seja colocado em liberdade antes do julgamento. De janeiro a novembro de 2018, foram registrados 100 feminicídios no estado. O caso de Luciana ainda não está na estatística, mas nem por isso pode ser esquecido. Está sendo muito doloroso para a gente, está se aproximando um ano e nada foi feito. Por isso que a gente pede o máximo de condenação. Todas essas famílias aí que sofrem com os feminicídios, né? A minha solidariedade, o meu respeito, o meu carinho. E só me chama muita atenção uma coisa: esses homens são tão corajosos para cometer um crime, mas não são corajosos o suficiente para chegar na frente da delegacia de polícia assim: eu cometi esse crime, eu vou pagar por ele. Não fazem isso. Não fazem isso. E tem outro detalhe importante. A gente acompanhou aí o aumento do número de casos, principalmente no mês de novembro, o número de feminicídios. São números oficiais. Então, o que está acontecendo? As mulheres estão procurando mais, as pessoas estão denunciando mais os casos de feminicídio ou eles, de fato, estão aumentando? O número de mortes de mulheres é muito preocupante. Me parece que agora, só comparando deste ano para o ano passado, assim, um número assustador. Foram pelo menos 8 casos. 8 casos, então assim, são números que a gente de fato tem que ficar muito atento. Porque aí o homem, né, se sente rejeitado pela mulher, vai lá e comete um crime. Simples assim. Mas na hora de ir lá dizer que assumiu o caso, não. Meio-dia 22 minutos. A gente vai mostrar ainda hoje esse flagrante de briga em Santa Maria, na praça, pertinho de uma revenda. Os taxistas estão reclamando. É uma revenda que tem de bebidas e todo dia tem confusão. Olha só, esse homem levou um soco, chutes, até pedrada. Em seguida a gente dá mais detalhes e você vai ver também as imagens do espetáculo mais aguardado do Natal Luz em Gramado. Espetáculo, maravilha. Bom, fica com esse recado que eu tenho para vocês e eu já volto. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme.
Com o Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Já estamos de volta, meio-dia, 29 minutos. Olha só, a Ravan inaugurou mais uma loja da rede aqui no estado, dessa vez no Noroeste Gaúcho. Um investimento de 30 milhões e 150 empregos lá na região. Assim, a população foi recebida na abertura da loja Van em Juí, no Noroeste Gaúcho, na manhã deste sábado. É um momento que eu, que não sou natural daqui, que moro há 22 anos, estou presenciando, estou tendo a oportunidade de presenciar. É que a gente estava muito animada, a gente queria ser as primeiras a comprar e conseguimos. Aqui foram investidos 30 milhões de reais e gerados 150 empregos diretos. A única palavra que eu consigo definir no momento é gratidão por conseguir, numa empresa gigante que a gente tem, a oportunidade de crescer. Essa é a unidade 139 da rede no Brasil. Um empreendimento para desenvolver o município e a região. Nós já geramos emprego no estado do Rio Grande do Sul há muitos anos. Então, nós somos parceiros, nós somos contribuintes e nós vamos ajudar a fazer do Rio Grande do Sul o estado que já foi há 40, 50 anos. O Luciano Hang já comprou uma pilcha para ele, porque o que ele já inaugurou de loja aqui e o que tem para inaugurar, ele já comprou uma coleção de pilcha. Meio-dia e 30 minutos, olha só. Teve pancadaria na região central do estado. Um homem ele foi agredido na praça lá de Santa Maria. Pontapé, soco, pedrada. O que aconteceu, Marcelo Chemar? Briga generalizada, viu, André? Pelo menos 15 pessoas envolvidas aí nessa pancadaria. Tudo começou com uma vítima caiu, foi atingida pelas costas e aí virou alvo fácil dos chutes, dos socos, até pedradas acabou levando. A Brigada Militar foi acionada, mas quando chegou por lá, o tumulto já havia terminado. O detalhe... Ninguém queria registrar nada, né? Exatamente. O detalhe é que a vítima não quis receber atendimento médico, André. Ou seja, é muito nebulosa essa situação, né? A gente pode supor várias coisas, né? Exato, exatamente. Uma briga que tem outros ingredientes, outras motivações, não só a questão aí da agressão em si, né? E são recorrentes as brigas ali nessa região, viu? Por isso, justamente, que a Brigada Militar da cidade tem que ficar mais atenta para tentar prevenir e punir os envolvidos. Até porque os taxistas aí perto, falou para nossa produção, que tem seguidamente briga nesse local. Isso. E ali perto tem uma revenda de bebidas. Se tem alguma coisa a ver com outra, eu não sei, mas o pessoal está sempre ali comprando. Obrigado, Marcelo Chemali. Meio-dia, 32 minutos, agora a gente fala do Natal, que está cada vez mais pertinho. Já é semana que vem o Natal? Nossa, passa muito rápido. Pois é, lá em Gramado, os turistas estão cheios de opções para se divertir. Nós fomos conferir o principal espetáculo do Natal Luz. Um show de sensações. Música ao vivo, luzes, chafariz dançante, fogo e, claro, aquele colorido incrível no céu. Cerca de 100 atores, bailarinos, cantores e músicos se revezam no palco montado em cima do lago Joaquina Rita Bier. O espetáculo Illumination conta uma das histórias mais famosas do mundo de um jeito especial. Emoção e magia, em primeiro lugar. Mas, na realidade, o espetáculo ele tem o intuito de trazer o verdadeiro sentido do Natal, que é o quê? É comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo. Os Reis Magos, o Anjo Gabriel, Maria e José com o bebê Jesus. O público vai reagindo a cada cena e até ajuda na iluminação. É uma hora de encantamento. Os efeitos especiais fazem a gente entrar ainda mais na história que vai sendo contada. Fica até difícil escolher para onde olhar. E nesta noite veio uma protagonista especial. Quem também veio foi o Papai Noel. A noite termina com famílias alegres e emocionadas. Maravilhoso, eu adorei. Fiz a maior bagunça aqui, eu acho. Superou nossa expectativa. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Nós viemos lá de Cuiabá
para cá, falaram muito bem daqui, de Gramado, desse show, mas foi surpreendente. Muito lindo o espetáculo. Bonito mesmo. 12h, 34 minutos. Atenção, colorados. Confirmado, o Kudê já está contratado. Foi anunciado. Surpresa, não sei até que ponto. Mas, enfim, agora é oficial. Débora de Oliveira. Obrigada, André Rado. Beijo pra ti, uma excelente semana. E pra quem tá em casa também, boa semana pra todos nós. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso campinho.